A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título Não retribua pelos padrões humanos. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista aqui do segundo trimestre do ano 2022, e nessa lição nós vamos comentar a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48. Está aqui dentro do contexto do Sermão do Monte, estamos estudando o Sermão do Monte neste trimestre. As lições são maravilhosas, com muitos ensinamentos práticos para a nossa vida, e agora nessa passagem não é diferente. Nós vamos falar aqui sobre a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Nós vamos falar sobre amar o inimigo, vamos falar sobre ser perfeito como Deus é perfeito. São muitos temas dentro dessa passagem. Se você já estudou a lição, já deu uma lida na lição, já assistiu algum vídeo, você já deve ter compreendido de maneira geral o que a lição trata, qual a abordagem aqui do escritor da revista. E nessa aula aqui eu te convido a assistir até o final, porque eu pretendo fazer uma exposição da lição, só que focado um pouco mais no texto bíblico. Aqui é o vídeo de destaque do EBD em Foco. Esse vídeo aqui eu destaco alguns pontos, me aprofundo mais dentro de alguns pontos e tiro algumas dúvidas que os irmãos enviaram durante a semana. Esse vídeo está sendo postado na sexta-feira, um pouco antes da aula. A aula é domingo, né? Então eu posto um vídeo na segunda-feira que eu comento a lição seguindo cada tópico e subtópico usando o slide, e posto esse outro vídeo de destaque na quinta ou na sexta, que é um vídeo diferente, destacando alguns pontos que eu acumulo aí algumas dúvidas dos irmãos e vou aqui me aprofundar dentro do contexto. Então essa aula aqui é uma aula bem diferente, uma aula que vai tocar em pontos aqui muito importantes. Principalmente porque eu percebi assim que os irmãos estão com muitas dúvidas em relação a essa questão de dar a outra face. Não somente essa aqui é a principal de todas, mas o que significa dar a outra face? Como que fica o caso daquela irmãzinha que sofre agressão do marido? Será que ela tem que suportar essa agressão e ficar ali o tempo todo sendo agredida, dando a outra face? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Será que Jesus está falando aqui de uma situação em que você ali talvez se encontra com alguém que não gosta de você e essa pessoa começa a te bater, te espancar e você ali tem que se submeter a isso? Como que funciona? Como que fica essa questão de dar a outra face nesses casos de agressão, os casos mais graves? Será que Jesus está falando nesse sentido como um todo? E quando Jesus fala aqui sobre essa questão da capa, né? Será que Jesus está falando da questão do tribunal, de eu não levar ninguém para o tribunal, nunca colocar ninguém na justiça? Será que Jesus está indo nesse sentido? Quando a gente vai para o versículo 41, né, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Em que sentido Jesus está falando aqui? O que significa alguém me obrigar a caminhar uma milha? A gente tem que entender o contexto da época do Império Romano, dos soldados romanos, da lei romana, para saber o que isso aqui está querendo dizer. Literalmente, isso provavelmente não acontece nos dias de hoje. Tá? Literalmente, como era naquela época, mas será que Jesus está preso àquele contexto ou ele está trazendo um ensino que é mais amplo? Eu vou falar disso aqui. A gente vai entender isso aqui de forma mais detalhada. Né? A questão de alguém te pedir emprestado e você não negar, então eu tenho que dar dinheiro, dar qualquer coisa que a pessoa me pedir emprestado, sem nunca negar nada. A pessoa pede meu celular emprestado, então me empresta teu celular aí que eu vou passar ali vou fazer uma viagem, estou sem celular, eu tenho que emprestar meu celular para essa pessoa, a pessoa pede dinheiro, eu tenho que emprestar. Será que é isso mesmo que Jesus está ensinando? Então assim, são muitas dúvidas e a gente precisa entender o contexto da época, o que Jesus quis ensinar aqui, qual era o problema dos fariseus naquela época com relação à lei do Antigo Testamento. A gente precisa compreender o que é a lei de Talião no Antigo Testamento e como que os fariseus estavam interpretando, qual era o propósito divino nesse sentido aí, e para os dias de hoje, como que nós aplicamos esse ensinamento de Jesus nos dias de hoje. E tem também a segunda parte aqui, eu dividi essa passagem aqui em duas partes, a primeira do 38 ao 43 e depois do 44 ao 48, que aqui Jesus começa a falar a partir do 44 sobre amar os inimigos e ser perfeitos, enfim, a gente vai aqui entrar nessa parte também. O escritor da revista dividiu aqui em 3 tópicos, abordando por completo essa passagem. Gostei dessa abordagem, então eu convido você a assistir essa aula. Fiz essa pequena introdução
talvez não tão pequena, mas para mostrar aqui para você o que nós vamos estudar nessa aula. Estou aqui com alguns livros, alguns comentários, vou ler algumas coisas aqui e deixar muito bem fundamentado tudo que eu falar aqui. Vamos lá. Logo no começo aqui do tópico 1 da lição, o escritor da revista vai citar as passagens do Antigo Testamento que fala da lei de Talião. O que é a lei de Talião, né? Até o livro aqui do comentário do J. Carso, que eu estou usando, ele coloca em latim, lex talionis. Talião, no caso aqui o escritor da revista até colocou, né, a lei de Talião com T maiúsculo, mas ele coloca lei também Talião para destacar. Tá? Mas pode escrever com letra minúscula também. Então, lex talionis é a lei da retaliação. É uma lei que vai ser usada nos tribunais antigos e também nos tribunais modernos, que vai dizer o seguinte, que a pena que a pessoa vai sofrer por um crime tem que ser no mesmo nível do crime que ela cometeu. Então, não necessariamente a mesma coisa. Então, o que está escrito no Antigo Testamento? Êxodo 21, 24 está escrito assim, ó, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aqui, Deus está instituindo uma lei em que, quando uma pessoa pratica algum ato errado, essa pessoa deve ser julgada e receber uma condenação no mesmo nível. Não significa que tem que ser, né, o mesmo crime, a mesma coisa que aconteceu com o outro. Tipo, a pessoa levou um corte ali, uma pessoa cortou a outra, então tu vai ser cortado também. Tem gente que leva isso pelo lado mais literal e não duvido nada de que, de fato, isso acontecia antigamente. De acordo com o J. Carso, no seu comentário, ele fala assim, na época de Jesus, as cortes raramente impunham a lex talionis, ou a lei de Talião. Dificilmente eles fariam isso, no caso, no sentido de fazer com que a mesma coisa acontecesse com o outro, né? Então, alguém arrancou o olho de uma pessoa, então vai arrancar o seu olho também. Então, eles entendiam isso aqui, mas de uma forma figurada, entendendo que a penalidade seria equivalente, não necessariamente a mesma coisa. Tá? Isso, a gente precisa só contextualizar isso aí. Outra coisa é que essa lei ela foi dada para a nação de Israel. Tá? É um instrumento excelente para eliminar a vingança entre familiares. Então, a ideia é que a lei dada para a nação, para o povo, para que os tribunais, os juízes, aqueles que tinham autoridade, pudessem julgar o povo dentro da ordem ali dada por Deus. Então não era para vingança pessoal. Então uma pessoa vai lá e pratica um mal contra uma outra pessoa. Aí a família de um quer vingar o que foi feito. E aquilo vai virando uma bola de neve. Nos dias de hoje a gente vê muito isso. Aqui no estado do Pará tem muitas, ainda hoje, não em todo lugar tem, né? Em todo lugar tem. Mas no estado do Pará, principalmente conflitos que envolvem terra e tudo mais, tem muitas mortes nesse sentido. Às vezes a pessoa vai lá e contrata um pistoleiro, manda matar alguém. Geralmente aqui, principalmente nas cidades pequenas, quando morre alguém matado, as pessoas nem se assustam, ah, meu Deus, violência. Não, porque sabe que aquela pessoa ali, ela estava fazendo alguma coisa de errado. E aí, alguém mandou tirar a vida. Só que a família daquele que foi morto resolve vingar. E vai lá e manda matar uma ou duas pessoas da outra família. Aí a outra família resolve vingar e manda matar mais alguém da outra família. Então aqui a gente já teve casos de morrer 3 ou 4 pessoas da mesma família por causa disso. Eu já presenciei, presenciei não, né? Já estive conhecidos e estive próximo de situações dessas, assim. Então, assim, quando Deus deu essa lei, ele estava tentando evitar esse tipo de coisa, de vingança pessoal, de virar essa bola de neve de uma pessoa querer vingar a morte do outro ou um crime praticado contra o outro, e isso, enfim, só piorar mais a situação. Então, a ideia é que o povo pudesse, né, ali se reunir, levar as causas diante de um juiz, de alguém que tinha responsabilidade, e essa pessoa ali que tinha responsabilidade de julgar a nação ia, né, executar a pena de acordo com a lei de Talião. Só que na época de Jesus, os fariseus estavam usando essa lei para a vingança pessoal, para justificar a sua vingança pessoal. Esse era o problema, eles estavam deturpando a lei
defendendo a ideia de que eles deveriam aplicar isso no dia a dia, no cotidiano, de forma pessoal, o que é totalmente errado, uma vez que a lei foi dada para a nação e não para ser usado individualmente ali pelas pessoas que estavam na nação. Enfim, Jesus vai criticar isso e ele vai falar assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Outras passagens diz: não resistais ao maligno. Mas se qualquer bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então aqui, Jesus está falando assim: não resistais ao mal. Essa passagem é bem complexa de compreender, mas eu vou me focar um pouco mais nos exemplos que Jesus vai dar. Então Jesus dá o primeiro exemplo, né? Se alguém bater na face direita, oferece também a outra face. Vamos lá, eu vou ler um trecho aqui de um livro que fala assim, ó: o povo de Israel, eleito por Deus, como configuração política, a vingança consistia pela vontade de Deus no revide do golpe recebido. Para a comunidade dos discípulos, porém, que já não pode reivindicar para si direitos jurídicos nacionais, a vingança consiste em suportar com paciência o golpe recebido, para que não se acrescente ao mal outro mal. Somente assim será estabelecida e preservada a comunhão. Então a gente tem no Antigo Testamento a nação de Israel, a lei dada para o povo, para a nação, com o propósito de apresentar o Messias. Por isso que Jesus diz que a lei aponta para ele, ele cumpriu toda a lei. Agora, a lei do Evangelho não está presa a uma nação, mas é para todo o povo de Deus de todas as épocas. Então, diante de um golpe recebido, a gente tem que suportar com paciência. Só para deixar claro, o livro que eu li aqui é o do Bonhoeffer, Discipulado. Tá? Ele comenta aqui um pouco do Sermão do Monte. Então, assim, se alguém bate na tua face direita, você tem que oferecer à esquerda. O que isso significava naquela época? Naquela época, isso era ferir a dignidade de alguém. Levar um tapa na cara, naquela época, não necessariamente era uma agressão que você ia levar para o tribunal. Quantas vezes, por exemplo, Paulo foi esbofeteado, bateram em Paulo e ninguém foi preso por causa disso? Não somente Paulo, mas os vários discípulos de Jesus na igreja primitiva sofreram muitas agressões físicas e não necessariamente os tribunais da época levaram essas pessoas para o julgamento. Então, a lei da época era diferente da lei de hoje. Hoje, se você leva um tapa na cara, você pode ir na polícia, denunciar a pessoa e ter um julgamento, um processo e tudo mais. Naquela época, não. Naquela época, não necessariamente isso ia para um tribunal. Era briga de rua, era confusão, você se virava para lá. O Império Romano, que comandava na época, a polícia da época não estava se importando com isso. Vocês se resolvam para lá. Então, dar um tapa na cara de alguém era ferir a dignidade dessa pessoa. Tá? E se o tapa fosse na mão contrária aqui, né? Uma coisa é bater assim, outra coisa é bater assim. É pior, pá e pá. Ou seja, virar outra face é uma situação mais complicada ainda, porque a sua dignidade vai para água abaixo. Basicamente isso. Um escravo na época preferia ser açoitado do que levar um tapa na cara. Ou seja, até o próprio escravo, ele tinha a sua dignidade. E se desse um tapa na cara dele, a sua dignidade seria ferida. Então Jesus está falando assim, tem situações que a sua dignidade vai ser ferida. Tem situações que alguém vai falar algo contra você e o que você vai fazer é orar por essa pessoa. Por isso que a gente vê aqui no versículo 44, né? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então a gente tem aqui uma atitude diferente do cristão. Quando você, no seu trabalho, onde você está estudando, ou na rua, ou no trânsito, quando alguém ferir a sua dignidade, respire, pense bem, dê um bom testemunho e ore por essa pessoa. É nesse contexto que Jesus está falando. A gente não pode ficar muito preso à questão mais de agressão física aqui. A gente tem que levar isso para um contexto mais amplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Porque muitas vezes, muitas situações, nós seremos humilhados em público.
não necessariamente algo que mereça ser levado para o tribunal, para um julgamento, não necessariamente. Tá? Muitas vezes nós somos humilhados em público e revidar significa você se rebaixar ao mesmo nível daquela pessoa. Então, é melhor você ficar quieto e demonstrar a mansidão, que é o fruto do Espírito que você tem. E, diante dessa situação, você orar por essa pessoa e você vai vencer o mal com o bem. Agora eu vou falar aqui um pouco da questão da agressão física. No caso que eu falei no começo, de uma mulher que sofre agressão dentro de casa por parte do seu cônjuge. Assim, a gente tem uma situação que a vida está em risco. A gente tem uma situação que não é somente a dignidade dessa mulher, mas a sua saúde. Dentre outras coisas que essa mulher está sofrendo, né, saúde física, saúde mental. E nós temos leis muito bem definidas que preservam a vida dessa mulher. Então ela tem sim que fazer uma denúncia. Nesse caso, eu acredito que fazer uma denúncia é dar a outra face. Porque ela poderia revidar, ela poderia, quem sabe, fazer justiça com as próprias mãos, quem sabe contratar alguém para dar uma surra no marido dela, vamos colocar assim. Ela poderia fazer uma vingança pessoal. Mas ela não faz isso, ela vai na delegacia, a mulher, por exemplo, faz uma denúncia e ali ela, no caso, está dando a outra face. Ela está fazendo com que a justiça seja executada. Até mesmo porque o princípio por trás de tudo isso que Jesus ensina aqui é que Deus vai executar a justiça. É Deus que vai executar o juízo sobre essa pessoa que te ofendeu. E quando você denuncia para as autoridades, quando é um caso que exige uma denúncia para as autoridades, a Bíblia diz lá em Romanos que as autoridades foram constituídas por Deus para executar a justiça. Ou seja, elas têm a autoridade divina de executar a justiça. Então, quando a autoridade executa a justiça, ela está cumprindo um papel dado por Deus, um papel divino, ou seja, que tem a autorização divina de executar a justiça. E se por acaso essa autoridade não faz isso, se por acaso há algum tipo de maracutaia, algum tipo de propina para que aquela pessoa se livre da justiça, essa autoridade está desobedecendo a Deus e também vai pagar o preço por isso. De alguma forma Deus vai cobrar isso deles. Mas a justiça jamais vai deixar de ser executada. Deus está olhando tudo. Então, entendam muito bem o que eu estou querendo dizer. Tem situações que você vai ser ofendido e você vai se calar, você vai exercer sua mansidão e você vai orar por essa pessoa. Tem situações em que você vai passar por uma agressão ou qualquer outro tipo de coisa que vai ser necessário você acionar as autoridades para que a justiça seja executada. E você não está quebrando o mandamento do Evangelho, do mandamento divino. Você está cumprindo o seu papel como cidadão dos céus e cidadão da terra também. Voltando aqui para dentro da lição, a gente tem o tópico 1, que fala da lei de Talião, tá? Só para a gente situar dentro da lição. Tá? O tópico 2, o cristão e a vingança, que a gente vai falar aqui dessa questão da vingança. Então está tudo dentro dessa questão da lei de Talião ainda. Aí o tópico 2 da lição, né? No caso eu falei do 1.1 e 1.2. O tópico 2 da lição é que vai falar de virar outra face. Tá? Então eu estou dentro do tópico 2, o 2.1. O tópico 2.2 fala de arrastar para o tribunal, que tem relação com o versículo 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. Aqui Jesus está falando de uma situação em que a pessoa coloca ali, quem sabe, alguém na justiça, ou que tem uma situação em que a pessoa exige um penhor, exige algo como garantia de que aquela dívida vai ser paga, e ela exige a roupa da pessoa, a vestimenta da pessoa. E Jesus está falando assim, entrega a vestimenta de baixo e, se possível, também a vestimenta de cima. Mas abra mão dos seus direitos em prol da comunhão. O escritor aqui, o J. Carson, do seu livro sobre o Sermão do Monte, ele fala assim, ó, obviamente, é pouco provável que houvesse uma disputa judicial por causa de uma peça de roupa. Tá? Jesus está usando isso como uma maneira figurada. Tá? Muito pouco provável que houvesse uma disputa por causa de uma roupa. Mas o que está em jogo aqui é um princípio. Qual é esse princípio?
Precisamos estar prontos a abrir mão até daquilo que consideramos nossos direitos garantidos por lei. Em outro contexto, Paulo discorre mais sobre esse princípio quando insiste em que os seguidores de Jesus devem preferir ser injustiçado a entrar em litígio com outro seguidor de Jesus. Então, aqui, muitas vezes, nós falamos, não, isso é meu direito, eu tenho que lutar por ele, eu tenho que ir até o fim. E você vai se desgastando com isso, você prejudica a sua saúde mental, muitas vezes, e você prejudica até a outra pessoa e a comunhão com o outro irmão, principalmente nesse contexto que Paulo fala aqui de 1 Coríntios 6, 7 e 8, né? Paulo fala de briga na justiça entre os irmãos. Então, muitas vezes é melhor você ser injustiçado, você abrir mão dos seus direitos para evitar uma confusão maior. Tem pessoas que insistem tanto nessa questão, não, é meu direito, é garantido por lei, eu tenho que ir para cima, partir para cima, e isso acaba te prejudicando cada vez mais e prejudicando outras pessoas. Mais uma vez, aqui a gente não está falando de questões que você nunca vai levar alguma coisa para o tribunal se você foi prejudicado. Teve um caso comigo, né, que eu comprei um apartamento, na época que eu morava em São Paulo, e o apartamento era para ser entregue com 1 ano, não foi entregue, demorou mais de 2 anos, eu fui embora de São Paulo, o apartamento foi entregue, e eu fiquei pagando aluguel, depois eu tive que alugar o apartamento e nunca vi esse apartamento na vida, porque quando eu fui embora eu deixei meu irmão tomando de conta lá, aí depois ele foi embora também, e depois Deus abençoou que vendeu o apartamento, enfim, acabei levando um pouco de prejuízo por causa disso. E uma vez um advogado me ligou falando que tinha um grupo entrando na justiça sobre essa questão do atraso da entrega e se perguntou se eu queria participar. Eu falei, não, eu quero participar, porque eu acho que eu fui injustiçado nesse caso aí. E deu, né, fez lá todo o procedimento, eu só mandei a documentação para ele, depois chegou lá, caiu um dinheiro na minha conta, ele me ligou, depositou o dinheiro na minha conta, e foi uma bênção, dei o dízimo do dinheiro. E, enfim, foi uma situação em que não somente eu, mas como todo um grupo foi prejudicado, e a gente resolveu lutar pelos nossos direitos, porque foi realmente muito errado o que a empresa fez com a gente em atrasar esse apartamento. Então, aqui a gente não está sendo aqui radical, dizer você nunca jamais vai colocar alguém na justiça ou alguma empresa na justiça porque você foi prejudicado, você sempre vai abrir mão dos seus direitos. Não é nesse sentido, mas eu vejo aqui muito dentro do contexto da comunhão, do amor, se tiver como você resolver a situação sem levar para o tribunal, de tal forma que evite qualquer confusão, qualquer briga, principalmente entre os irmãos, faça isso. Então a orientação de Jesus é essa. O próximo subtópico aqui fala sobre obrigar a fazer algo, né? Tem a ver com o versículo 41, e se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então aqui a gente tem ali o contexto do Império Romano na época, em que o soldado romano tinha autoridade de dar ordem para alguém carregar algum peso para ele durante 1 milha, cerca de 1.500 metros, arredondando aqui, a milha romana. Então, a gente tem aqui algo que as pessoas não gostavam muito de fazer, principalmente os zelotes, aqueles que eram contrários à invasão romana e, na verdade, lutavam contra os romanos, prejudicando de alguma forma o soldado romano. Então Jesus ensinando para todo aquele povo ali, e está lá os zelotes ouvindo Jesus falar, isso foi um impacto muito grande para eles. Os zelotes que lutavam contra os romanos, de repente se submeter a carregar um peso para um soldado romano. Porque os zelotes, na verdade, eles faziam emboscadas para ali matar soldados romanos e roubar as cargas, que muitas vezes era ouro, coisa valiosa, e ali alimentar a revolução para que o povo, né, ficasse mais revoltado cada vez mais e usar o dinheiro roubado também para financiar a revolução. Então os zelotes estavam nesse sentido aí, né, de querer, no caso, derrotar o Império Romano pela força bruta, pela guerra, pela espada. E Jesus ele vai trazer esse ensinamento que vai impactar muito a vida dos zelotes. Olha, se um soldado romano pedir para você carregar um peso durante 1 milha, vá com ele 2 milhas. Então isso mostra que é uma transformação que a pessoa vai fazer, que só acontece por meio do Espírito Santo, que o escritor da revista vai colocar isso aqui, né, de maneira bem certa, né? Ele fala assim,
Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz com obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só faz quem tem um novo espírito, uma nova vida e os ensinos divinos gravados em seu coração. Então, aqui a pessoa que naquela época carregava o peso para o soldado romano por 1 milha, ele poderia até fazer por obrigação como todos faziam. Mas o crente, aquele que era convertido, ele ia carregar mais 1 milha de maneira voluntária para aquele soldado romano. Aqui ele está abrindo mão da sua liberdade. Muitas vezes nós vamos abrir mão da nossa liberdade, abrir mão de muitos direitos para ali cumprir o que Jesus falou e cumprir a lei do amor. A lei do amor. Sem necessariamente você fazer confusão, fazer briga e muitas vezes sair prejudicado por causa disso. Então Jesus está colocando aqui algo que naquela época era muito impactante e nos dias de hoje também. Até eu anotei aqui, precisamos estar prontos a abrir mão até daquilo que consideramos nossos direitos garantidos por lei. Vamos para o próximo versículo que tem a ver com o tópico 2.4, tá? O próximo versículo fala assim, 42, tá? Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Aqui Jesus está falando de uma situação que também nós podemos achar muito estranha. Eu tenho que dar a quem me pedir? Então qualquer pessoa que me pedir qualquer coisa emprestada, eu tenho que dar, não que seja emprestado, mas que seja para dar mesmo, para a pessoa levar embora, eu também tenho que fazer isso? Vamos com calma, não é bem assim que Jesus está tratando, né? Até aqui o texto aqui de Carso, né, ele vai falar assim, a questão aqui não é a soberba ou a tolice de emprestar dinheiro a todo mundo que venha pedir. Então você pode ler Provérbios 11, 15, 17, 18, vamos ler aqui? Vamos ler Provérbios 11, 15. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. É claro que provérbios não são leis incisivas que você tem que cumprir daquela forma, são princípios bíblicos, tá? Princípios divinos. Então, aqui ele está falando que se você aceita ser fiador de alguém, provavelmente você vai sofrer. Então, não é que você vai negar sempre ser fiador de alguém ou vai negar sempre emprestar alguma coisa para alguém. Recentemente, um primo meu me pediu para ser fiador dele num empréstimo que ele vai fazer, um empréstimo até alto, tá? Um valor de 50 mil para frente. Uma prima da minha esposa também pediu para ser fiador e eu fui, tá? Eu fui, todos os casos eu vou, e ciente de que são pessoas sérias, pessoas que vão pagar, que estão ali com compromisso de fazer um investimento e vai dar um retorno. Então eu tenho sabedoria nesse sentido, tenho que ter sabedoria nesse sentido. Para pegar esse dinheiro para quê? Para gastar à toa ou para investir? Porque você tem que pagar esse dinheiro, e se você não pagar, eu tenho que pagar. Então, eu não nego, mas eu procuro saber como que funcionam as coisas. Então, assim, a gente vai em situações, olhar a situação e você vai realmente emprestar, você vai dar para alguém quando te pedir, de acordo com o que Jesus falou aqui. Mas você não vai fazer isso para todo mundo, porque senão você vai começar a ficar mais pobre, né? Você vai empobrecer porque você vai dar para todo mundo que te pedir. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, aqui o escritor coloca assim, o J. Carso, o tema central da passagem é: Cristo não tolera atitude mercenária, avarenta, mesquinha, que é o análogo financeiro da interpretação legalista de olho por olho, dente por dente. Então, Jesus aqui está criticando essa atitude avarenta, mesquinha. A pessoa tem ali, pode emprestar, pode ajudar e não ajuda. Então, essa é a crítica de Jesus aqui nesse sentido. Então, não significa que você vai sair por aí dando dinheiro para todo mundo. Né? Não, cuidado, tem que fazer com sabedoria. Mas não pode ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa aí que, né, só que pensa em si mesmo, tá? E nunca pensa nos outros, né? Aquela pessoa avarenta e tudo mais. Então aqui a gente encerra a primeira parte. Nessa primeira parte aqui, a gente falou aqui da questão, né, de dar a outra face, que é questão de dignidade, oferecer a capa, que é segurança, andar a segunda milha, tem a ver com a liberdade, e não fugir do que pode emprestar, propriedade. Né? Então está falando da propriedade daquilo que é seu, daquilo que você tem por direito.
Então a conclusão é que muitas vezes nós precisamos abrir mão daquilo que consideramos os nossos direitos garantidos por lei, em prol da comunhão, em prol do amor, em prol ali de oferecer uma atitude, de realizar uma ação boa para alguém, de ter uma atitude de mansidão e, claro, nesse sentido, você vai estar demonstrando o amor ao próximo. E é o tema que Jesus vai tratar na segunda parte. Como eu já me alonguei bastante, essa segunda parte aqui vai ser um pouco mais rápido. Então a gente chega aqui no versículo 43, fala assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Essa parte de aborrecerás o teu inimigo não tem na lei da antiga aliança, só tem amarás o teu próximo. Então aqui na revista tem um auxílio bibliológico que ele vai explicar isso aqui. Para o mandamento bíblico, amarás o teu próximo, que está em Levítico 19:18, Jesus coloca esse acréscimo, que foi um acréscimo dos judeus, que é para odiar o seu inimigo. Esta segunda parte não é encontrada em nenhuma passagem das Escrituras Sagradas. Deus falou para amar o próximo, isso na antiga aliança. Então, os judeus interpretaram mal esse contexto, essa passagem, e começaram a achar que o próximo era somente quem era da nação de Israel, era somente quem compactuava ali, junto com eles, da religião deles. Então, quem era de fora deveria ser odiado. Por isso que, na época de Jesus, eles odiavam os samaritanos. Eles chamavam os gentios de cães. Então, era uma ofensa que eles tinham contra essas pessoas, porque eles não se sentiam obrigados a amar quem era de fora da nação de Israel. Como eles não se sentiam obrigados nesse sentido, então eles acrescentaram isso aí. Eu vou amar o próximo, amar quem está aqui dentro do meu contexto, e vou odiar os meus inimigos. Jesus critica isso, tá? Jesus não concorda com isso de maneira alguma. Ele vai falar assim: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então aqui a gente tem Jesus falando assim: você tem que ter a mesma atitude que o Pai de vocês. Se vocês são realmente filhos de Deus, sigam o exemplo de Deus. O que Deus faz? Ele coloca o sol para salvos e não salvos. Ele manda a chuva para salvos e não salvos. Isso foi chamado pelos reformadores de graça comum. É a graça de Deus para toda a humanidade, para todas as pessoas. Não é uma graça salvadora. A graça comum tem como objetivo fazer com que as pessoas olhem para aquelas bênçãos e glorifiquem a Deus e procurem o caminho da salvação. Então a graça comum de Deus é para todos. Então Deus é amoroso para com todos. Dessa forma, você também tem que ser amoroso para com todos. Você tem que amar os seus amigos e os seus inimigos, os seus familiares e aqueles que não são do seu círculo familiar. Então não existe distinção, não existe ali categorias de pessoas que você vai amar mais e outras que você vai amar menos, nada disso. Você vai amar de verdade, você vai amar a todos. Se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, os pecadores, aqueles que pecam, que são considerados escórias da sociedade, porque os publicanos eram assim, os publicanos eram judeus que cobravam imposto dos judeus, trabalhavam para o Império Romano. Então, se até os publicanos fazem isso de amar quem ama ele, então você não está fazendo nada demais, você está se igualando a eles, você está fazendo o mesmo que eles fazem. Então você tem que ir muito além disso, a justiça de vocês tem que exceder muito a justiça desses outros que, na verdade, não cumprem a lei do Evangelho. Então Jesus está falando assim: se você sauda somente os seus irmãos, não fazeis nada demais. Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então essa questão aqui de ser perfeito é muito debatido também no meio teológico, mas eu olho para esse contexto de amor, esse contexto de você amar, respeitar, muitas vezes abrir mão dos seus direitos. Isso aqui se você fizer isso aqui, você está sendo perfeito, como o Pai Celestial também é perfeito. Então essa perfeição ela vai ser alcançada através do amor. Não é uma perfeição de que você nunca jamais vai pecar, porque você agora é igual a Deus e tal. Não é nesse sentido.
É um sentido dentro do contexto do amor, dentro do contexto dessa passagem aqui. Então, se você ama o próximo, se você respeita as pessoas, se você exerce tudo isso que foi ensinado aqui por Jesus, na verdade, se você pratica tudo isso que foi ensinado por Jesus, você vai ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. Amém? Então, é isso. Eu vou encerrar aqui a aula. E, assim, se não ficou muito claro o que eu expliquei, você pode deixar no comentário. Às vezes a gente não responde diretamente aí, mas a gente lê todos os comentários. E se você deixar uma pergunta, eu vou fazer o esforço para responder esse seu comentário aí de pergunta, tá? Nós temos o WhatsApp também, que você pode mandar as perguntas por lá. A gente tira muitas dúvidas também pelo WhatsApp. Nosso número é 94 98409 2869. Então, no nosso WhatsApp você pode tirar as dúvidas. Na descrição do vídeo também tem o WhatsApp. Você pode pegar aí o contato e nos mandar uma mensagem. Então é isso. A paz do Senhor. Até a próxima aula.